Hoje a TV Jornal da Cidade Online conversa com o jornalista Oswaldo Eustáquio. Ele que foi preso novamente após determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e agora está usando tornozeleira eletrônica. Obrigada por falar conosco, Oswaldo. Muito obrigado, Berenice. É uma satisfação sempre falar com a audiência do Jornal da Cidade Online, que tem se destacado como um dos principais veículos de comunicação do Brasil, trazendo a verdade para quem quer se informar. Bom, sem perder tempo, a gente já vai logo direto ao ponto e quer saber qual foi a alegação desta vez para decretarem aí esse pedido de prisão. Foi alguma reportagem específica? Olha, na decisão do ministro Alexandre de Moraes, que me prendeu domiciliarmente, ele disse que foi porque eu fui a São Paulo fazer uma reportagem falando sobre o candidato à prefeitura Guilherme Boulos. Quando eu revelei o laranjal do Boulos, essa é a verdade. Eles não investigaram a minha denúncia. Simplesmente falaram assim, ó, isso é fake news, porque o Oswaldo é investigado no inquérito das fake news. Ora, o próprio ministro sabe que eu não sou investigado no inquérito das fake news. O inquérito das fake news é o 4781. Eu sou investigado, não sou indiciado, não sou condenado, não sou sequer réu no inquérito 4828, que é o tal dos atos antidemocráticos. Então foi uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que envergonhou a Suprema Corte. Nos bastidores do STF, já tem ministros que estão indignados, para falar uma palavra mais tranquila, porque o que se tem ouvido nos corredores do STF são palavras mais duras, dos ministros da Corte contra Alexandre de Moraes, porque essa decisão de me prender envergonhou o Supremo Tribunal Federal em todo o mundo. A hashtag ontem, STF Vergonha Nacional, foi uma das mais digitadas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então é uma prisão ilegal, é uma prisão ilegal, é uma prisão imoral, é uma prisão arbitrária por crime de opinião. Quando eu trouxe uma verdade em São Paulo sobre Boulos, não é só sobre essa matéria, depois a gente vai falar mais sobre isso, mas essa matéria em São Paulo que fervilhou nessa semana, eu fui inclusive para lá e perguntei para o candidato Boulos, candidato, eu tenho uma denúncia, o senhor tem um laranjal aí, eu tenho uma empresa de R$500 mil que é fantasma. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Ele falou assim, você é um vagabundo. Ora, se fosse o presidente Bolsonaro que tivesse chamado um jornalista de vagabundo, certamente teria sido impeachmentado já, ou abertura de um impeachment no dia seguinte. E a extrema imprensa escondeu isso. E eu falo para vocês aqui com exclusividade, isso aconteceu na sede da Folha de São Paulo. Isso foi abafado. Tem os vídeos na internet que foram todos censurados, porque o meu YouTube também foi censurado, e eu estou hoje, além de preso domiciliarmente, também numa censura prévia, pois derrubaram os meus canais. E o que você teria feito para que a justiça entendesse que foi um ato antidemocrático? Existem provas já disso? Isso não é nem tipificado. Não existe tipificação criminal no Brasil. Isso é uma vergonha, realmente. Eu vou tentar me conter aqui, porque realmente eu estou preso, estou indignado. E a vontade de falar eram falar palavras mais duras àqueles que me colocaram nessa condição. Mas eu vou me controlar aqui. É uma situação vergonhosa, é uma situação que deveria chamar a atenção de todo mundo, de todo o nosso planeta aí, para uma questão de censura. Nós estamos num momento sombrio do nosso Brasil. Nós estamos vivendo um período de censura prévia. E eu creio que a minha prisão domiciliar hoje ela é emblemática e traz verdades à tona. Atos antidemocráticos. O que são atos antidemocráticos? Atos antidemocráticos, segundo o ministro Alexandre de Moraes, seria buscar a ruptura dos poderes. Como se nós falássemos assim, a gente quer fechar o STF, mas nós não queremos fechar o STF. Nós queremos um STF forte, Berenice. Nós queremos um Supremo Tribunal Federal que seja orgulho para o mundo. Mas por que eles fizeram isso aí? Eles fizeram isso aí por uma armação, preste atenção nisso, que essa é talvez a parte mais importante da minha resposta. Uma armação, a trama de um golpe contra o presidente da República. E não sou eu que estou falando. Foi o deputado federal Nereu Crispim. E o deputado federal Nereu Crispim, ele disse, do Jornal do Estado Online, apresentou isso brilhantemente. Olha,
Eu fui ao Alexandre de Moraes falar e inventar essa história de atos antidemocráticos a pedido do Bivar, a pedido do Rueda, a pedido da Joyce Hasselman, para dizer o seguinte: ó, tá tendo atos antidemocráticos, mas é tudo mentira, é só para tentar derrubar o presidente da República e afastar os deputados bolsonaristas para ficar com o fundo eleitoral de 199 milhões e de um crime que está em curso. E eu quero saber se a PGR vai investigar esse caso. Estou dizendo que tem que condenar. Estou dizendo que tem que condenar, mas tem que no mínimo abrir uma investigação para dizer assim, ó, isso é verdade e isso é mentira. Se não fizer isso, está beirando uma outra palavra que eu não vou falar aqui também, mas eles sabem o que é. Logo após a sua prisão, mesmo que domiciliar, a grande mídia logo noticiou, mas a forma como a notícia foi dada chama a atenção. Primeiro que eles lhe caracterizaram não como jornalista, mas sim um blogueiro que dissemina fake news. Como você vê a forma que a grande mídia dá esse tipo de notícia? Parece que a justiça e a imprensa têm interesses em comum. Você fez a pergunta de $1 milhão, já deu a resposta, na verdade. É lógico que tem um mecanismo por trás disso. E esse mecanismo é global. Olha as eleições dos Estados Unidos, por exemplo. O Biden lá tentando dar o golpe no Trump. E eu vou explicar para vocês passo a passo para vocês entenderem como é que funciona. Eles fazem o seguinte, eles contratam um instituto de pesquisas que é ligado ao jornal, tá? Vou dar um exemplo aí, Datafolha. O Datafolha diz o seguinte, o candidato X cresceu muito, saiu do 1%, está com 20%, palmas, parabéns. E daí vai a imprensa, o Jornal Nacional, William Bonner da bancada. O candidato fulano de tal, ele cresceu, de acordo com as pesquisas. E aí a Folha de São Paulo e o UOL vão lá e dizem assim, olha, temos que fazer o voto útil, uma campanha explícita. Ou seja, os institutos de pesquisa levantaram uma mentira, a imprensa, essa extrema imprensa, que está tudo no mecanismo, contou aquilo que ela queria para tentar enganar o povo, para ver se conseguiam levantar essa questão. Só que mesmo tentando, fazendo isso, às vezes não conseguem. Quando eles não conseguem, o que eles fazem? Isso quem está falando não sou eu. Quem está falando é o advogado do Donald Trump, que falou que vai jogar areia no ventilador. Eles fraudam as urnas. Essas urnas, ó, uma vez falaram assim, que as urnas são da Venezuela, e daí fake news. Realmente as urnas não são da Venezuela, a empresa é de um venezuelano. Mas não é praticamente a mesma coisa? E deles dizem que isso é fake news. A empresa Smartmatic, ela é uma empresa de um venezuelano que foi fundada na Venezuela e tinha como sócio o governo bolivariano de Hugo Chávez. Essa é a verdade. Só que daí os institutos de checagem, que são ligados a eles mesmos, o que eles fazem esses institutos? Fake news. E trabalham com uma pós-verdade. Então todo esse mecanismo ele está preparado para corromper e ó, prestem atenção, Brasil, prestem atenção. Tudo isso aí é um grande golpe para 2022. Vocês já estão vendo candidatos se movimentando para isso. Eu digo o nome aqui. Eu sei que esse jornal aqui tem credibilidade para isso. Luciano Huck, Sérgio Moro, Mandetta, Maia, todos eles já estão preparando um candidato do globalismo, que é o Sérgio Moro, uma chapa com o Luciano Huck. E já vão começar, vocês estão vendo que o Luciano Huck já está até na embalagem do Guaraná? Todo lugar vocês veem, eles estão preparando isso também. E vai ser a mesma coisa, pesquisas, a Globo falando, e eles vão tentar fraudar as urnas. Só que o capitão não vai deixar. Assim como Trump não vai deixar nos Estados Unidos, ó, escutem o que eu estou falando aqui, ó, vocês vão ver essa matéria agora, e depois, lá depois do dia 14 de dezembro, vocês vão buscar de novo. O Trump vai revelar uma grande fraude nos Estados Unidos. E a advogada dele disse, essa fraude da Smartmatic não aconteceu apenas nos Estados Unidos, mas em outros países. Brasil, preste atenção, vocês vão ver. Depois de tudo isso que vem acontecendo, você teme pela sua própria vida, pela sua integridade física e até mesmo da sua família? Eu morava no Lago Norte, em Brasília, fiz uma entrevista com o Roberto Jefferson e denunciei o primeiro golpe. Recebi, depois disso, 168 ameaças de morte. Tive que me mudar para um outro bairro, que eu não, tentei manter em segredo, mas toda a imprensa já veio aqui na minha casa filmar, na frente, a fachada da minha casa, por saber que existe um mecanismo que mata. Mas se você perceber, e eu digo isso porque toda a imprensa já filmou a fachada na minha casa, tem um leão ali na frente. E esse leão representa o leão da tribo de Judá. E eu tenho convicção
que eu já fui preso, estou censurado, quebraram meu sigilo telemático, Berenice, quebraram meu sigilo bancário, pegaram todos os computadores e tablets dos meus filhos. Ontem levaram mais um computador meu de trabalho. Eles me tiraram tudo. E o próximo passo realmente é tentar me matar. Já tenho 168 ameaças de morte, uma delas de um grupo terrorista, Sociedade Secreta Silvestre, o mesmo grupo que ameaçou Bolsonaro. Agora, se eu tenho medo? Nenhum medo, porque eles podem até me prender de novo. Estou com a tornozeleira aqui. Eles podem até me prender na cadeia de novo, eles podem me chamar de fake news, me chamar de blogueiro bolsonarista. Sou bolsonarista mesmo. Agora, para me matar, Berenice, eles precisam ter autorização do autor da vida. E aí, enquanto eu não cumprir o meu propósito, e o meu propósito é acabar com esse mecanismo, acabar com essa corrupção, para que os nossos filhos, os nossos netos, saibam de corrupção, vejam corrupção apenas nos livros de história. Enquanto eu não cumprir o meu propósito, eles não vão conseguir me matar. Eu creio que eu estou protegido por aquele Deus que eu creio, Deus Altíssimo. Então, eles querem me matar, eu sei que eles querem. Não é só um, não, tem um monte. Se eu temo pela minha vida? Não, porque eu sei que enquanto eu não cumprir o meu propósito, eles não vão conseguir fazer isso. Você está impedido de trabalhar, de atuar como jornalista investigativo. Alguma associação de profissionais da comunicação saiu em sua defesa? Nenhuma associação de jornalistas. Eu, que sou conselheiro fiscal do Sindicato dos Jornalistas do Paraná, já fui vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas do Paraná e aproveito aqui para esclarecer uma pergunta que sempre fazem. Oswaldo, eu vi você numa camisa de futebol com a camisa do Che Guevara. Eu fui vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas do Paraná e participei de um torneio de futebol e a camisa lá do torneio era uma camisa que tinha o rosto do Che Guevara. E aí, enquanto estava como vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas, olhava todo aquele sindicato aparelhado pela CUT e comecei a bater de frente, combate de frente aqui. O que aconteceu? Me expulsaram, fui expulso do sindicato. Teve uma reunião que os caras batiam na mesa e falavam assim, você não nos representa. Eu falei assim, por quê? Porque eu sou conservador. Naquela época não tinha muita essa história de direita, mas o conservadorismo já estava dentro de mim, sempre esteve dentro de mim pela questão cristã, judaico-cristã. Deus, pátria, família. Então, diante de todas essas situações aí, o que eu imagino hoje? Imagino que a nossa geração vai mudar a história do Brasil. E a nossa geração já está incomodando todos os corruptos. E quando a gente incomoda os corruptos, é sinal que a gente está no caminho certo. Bom, nós que somos jornalistas sabemos como realmente funciona o sistema. Inclusive, muitos colegas de profissão até deixam de falar o que realmente pensam, afinal dependem desses veículos de comunicação, trabalham para eles e dependem financeiramente. Você, Oswaldo, com toda essa perseguição que vem passando, já pensou em se entregar, em se render ao sistema e desistir de tudo? Quando eu era pequeno, assisti um filme, Retroceder nunca, render-se jamais. Eu sou um filho do subtenente do Exército. Meu pai, o subtenente Eustáquio, que tem 88 anos, ele me ensinou os valores militares desde criança. E eu lembro que quando criança, meu pai um dia falou assim, filho, eu falei assim, papai, eu vou tomar banho e vou dormir. Ele falou assim, hoje não, filho. Como não, filho? Vou dormir sem tomar banho? Ele, não, hoje você vai dormir de coturno. Eu, mas dormir de coturno por quê? Ele falou assim, um dia você vai entender. E eu fui dormir de coturno, não entendi. E ele me acordou 4 horas da manhã, olha, vamos sair. E eu saí com ele, ele falou assim, você entendeu? Quando a gente vai para a guerra, a gente tem que estar preparado para acordar e estar com o coturno pronto. E dele me levou para um buraco, assim, tipo uma valeta bem... era uma distância assim que se eu caísse eu iria me machucar. Ele falou assim, agora você pula. Eu falei assim, pai, mas se eu pular eu vou me machucar. Ele falou assim, pula. E uma criança, eu peguei e fui pular. Quando fui pular ele me segurou. Ele me segurou, ele se abaixou, ficou na minha altura e disse assim, filho, vou ensinar uma outra coisa para você. No Exército, ordens absurdas não se cumprem. E quando o policial federal veio aqui fazer a busca e apreensão na minha casa, Berenice, eu olhei para ele e falei assim, delegado, o senhor hoje está envergonhando o seu fardamento. Porque ordens absurdas não se cumprem.
E essa minha prisão é uma ordem absurda. E ele olhava assim, a pálpebra dos olhos deles tremiam. E ele cumpriu esse mandado de busca e apreensão aqui, Berenice, carregado de emoção. Ele começou a buscar os aparelhos aqui na minha casa. E você se quarto de quem? Você se quarto da Mariana, da minha filha. Eu já vi que embrulhou. Mariana, abre aqui. Saiu a minha filha de 12 anos. A Mariana de 12 anos sai de pijaminha. Ela olha assim para o delegado, com um olhar firme, sem medo. A minha família está preparada para isso. E de repente, ela fala assim, o senhor pode entrar. E daí veio o cachorrinho dela, o Floquinho. Que ele não tem, ele é aleijadinho das duas pernas de trás, ele foi atropelado. E quando o policial viu a minha filha e o seu cachorrinho machucado, ele não se conteve e as lágrimas desceram dos olhos dele. Eles estavam constrangidos, cumprindo uma das ordens mais absurdas do Estado brasileiro. Aliás, o Estado brasileiro, por meio do STF, está descumprindo o Pacto de São José da Costa Rica, envergonhando o nosso querido Supremo Tribunal Federal em todo o mundo. E isso vai ficar marcado na história. O meu nome na história vai ficar marcado como quem enfrentou o ministro das ordens absurdas. Desde que a Justiça determinou que você usasse tornozeleira eletrônica, você tem recebido diversos convites para participar de programas de rádio e TV, dando entrevista. Recentemente aconteceu um caso inusitado onde um entrevistador acabou te caluniando com palavras de baixo calão. O que você tem para dizer para pessoas que pensam como ele? Ontem um humorista da Jovem Pan, acho que é André Marinho o nome dele, se salvo engano, falou que eu sou um verme e falou, enfim, palavras de baixo calão aqui que não valem a pena repetir para a nossa audiência. O que eu tenho a dizer para ele? Que eu vou defender o direito de expressão dele. Ele pode me xingar, não tem problema, é o direito de expressão dele. Agora, eu desafio para um debate de ideias, para um debate democrático, onde a verdade prevaleça. E eu gostaria de perguntar para ele sobre os 199 milhões do Laranjal, do PSL, que o pai dele, junto com o Bibiano, junto com o Bivar, junto com a Joyce, faz parte, agora está no PSDB, substituindo o Bibiano, que morreu. Eu gostaria de perguntar isso para ele. Assim, olha, e o seu pai, que participou de todo esse mecanismo aí do Laranjal, o que você pode falar sobre isso, mesmo estando no PSDB? Sem ofender, apenas perguntando. Assim como eu perguntei para o Boulos, o que você ia dizer sobre o 500 mil do seu Laranjal? Ele, você é um vagabundo. Quando eles não têm resposta, eles vêm para ofensa. Só que nós não temos medo, nós estamos preparados para eles. Eles gritam, eles falam, eles puxam. Mas se você olhar firme nos olhos deles, eles correm, porque são covardes. Eles têm medo da verdade e da justiça. A espada da justiça corta. E eles fogem, como covardes. E eu não tenho medo. Eu estou aqui, como jornalista, para dizer para essa nação que a nossa geração vai mudar a história do Brasil. A nossa geração vai acabar com a corrupção. E o establishment, o mecanismo está agonizando. Porque acabou a boquinha, Bolsonaro acabou com os cargos aí de deputado que tinha amante com cargo em comissão, que tinha primo, que tinha parente. Acabou esse esquema. E o mecanismo agoniza no chão. Para encerrar, a gente não pode esquecer e não deixa também de comparar, porque existem pessoas circulando por aí livremente, figuras como José Dirceu, Lula, que participaram de esquemas de corrupção, entre outros criminosos como o próprio André do Rep, e foram soltos durante essa pandemia. Enquanto isso, você está usando tornozeleira eletrônica. Que justiça é essa, hein, Oswaldo? Quais são os parâmetros? É um tribunal político. O STF é um tribunal político em que os ministros, na maior parte dele, foram colocados pela esquerda corrupta no Brasil. Você citou André do Rep, que está solto, fugiu, o Lula, o Zé Dirceu, mas eu coloco mais um aí nesse meio. O próprio ministro que mandou me prender, Alexandre de Moraes. E eu sou jornalista, eu que estou falando aqui, eu provo. A Operação Acrônimos encontrou 4 milhões de reais de propina para o escritório do ministro. Quem encontrou isso foi a mesma delegada que me investiga, delegada Denise Dias Ribeiro. Ela encontrou isso aí e se calou. Para mandar me prender é fácil. Agora, e o ministro Alexandre de Moraes?
Eles fizeram busca e apreensão aqui na minha casa. A mesma delegada que mandou fazer a busca na minha casa descobriu que os meus filhos tinham 4 milhões. 4 milhões de guaranis, que dá R$200. Guarani é a moeda do Paraguai, minha ascendência é paraguaia. E na residência na residência lá em Minas Gerais, onde fizeram, no âmbito da Operação Acrônimos, encontraram recibos de 4 milhões de reais para o escritório de Alexandre de Moraes. Que quem cuida hoje é a Viviane Barci de Moraes, a Vivi, a esposa do ministro. E isso foi abafado. E eu pergunto para vocês que estão na nossa audiência, quais são os pesos, quais são as medidas? Um jornalista preso, censurado, não podendo trabalhar, eu não tenho a possibilidade hoje de trabalhar, eu estou sem a possibilidade de sustentar minha casa. Depois disso também, a minha esposa deixou o trabalho dela no governo, de tanto que eles mentiram sobre nós, desse sistema, enquanto os maiores criminosos do Brasil estão soltos. André do Rep, Lula, Zé Dirceu, e eu faço o desafio aqui para o ministro Alexandre de Moraes revelar o requerimento 452 de 2020, que está no STF, protocolado no dia 27 de outubro deste ano, que me inocenta. Esses arquivos secretos que estão no STF, que não apenas me inocentam, mas inocentam o Luciano Hang, inocentam Daniel Silveira, deputados aí bolsonaristas, os senadores que participaram, todos os influenciadores digitais, Sarah Winter, Alan dos Santos, Bernardo Kister, todo mundo. O Nereu Crispim, aquele homem que nos denunciou, é o mesmo que nos inocentou, é o mesmo que colocou através de um requerimento, eu retiro tudo que eu falei. E o ministro Alexandre de Moraes já recebeu isso e está calado. E esse arquivo está 7 chaves nos cofres do STF. Mas eu tenho aqui, meus amigos, comigo, este protocolo que vai desmoralizar mais ainda aquele que me prendeu. Por uma verdade que liberta, por uma verdade que não se assusta. Eu não tenho mais medo. O que mais que eles podem fazer comigo, Berenice? O que mais que eles podem fazer comigo? Me levar para a cadeia? Podem me levar, não tenho medo. Não tenho medo. Sabe por quê? Porque a minha prisão é ilegal. E a história vai mostrar isso. A minha prisão é imoral. E a história vai mostrar isso. E aqueles que fizeram isso, eu tenho convicção que terão o juízo de Deus. E eu finalizo essa participação com um texto bíblico que fala sobre quando os ministros do rei Acabe são mortos pelo rei Jeú. Eu não estou dizendo que eles vão morrer, senão eles vão falar que eu estou ameaçando os ministros. É uma linguagem figurativa, revelando que acabou o tempo de corrupção. Quando o rei Acabe e Jezabel estavam corrompendo naquele país, veio um homem chamado Jeú e arrebentou com aquele reino. Não sou eu o Jeú, não. Quem representa a figura de Jeú para mim é o presidente Bolsonaro, que veio e arrebentou com esse sistema. Esse sistema que, como eu falei já outras vezes, está em convulsão. E a nossa verdade, a verdade que está em nós, ela é tão forte, ela é tão poderosa, que eles não conseguem nos calar, Berenice. Eles têm as redes de televisão, eles têm as redes de rádio, eles têm os maiores portais de internet, mas veículos como o Jornal da Cidade Online, o meu Twitter, tem mais audiência do que todos esses jornais juntos. Essa reportagem aqui vai ter milhares de visualizações, talvez quase de 1 milhão de visualizações, muito mais do que Folha, Estadão, todos esses veículos juntos. E você me perguntou anteriormente também sobre a Abrage, a FENAGE, as instituições que deveriam me representar. Como eles não me representaram, nós fundamos ontem o Conselho Latino-Americano de Jornalismo, que vai proteger todos os jornalistas. E você está convidado para fazer parte desse conselho. E também, eles tentaram me calar e eu estou montando aqui um grande estúdio. E esse estúdio aqui já tem o telão, já está sendo pintado. E nesta casa essa casa será um grande centro de produção jornalística para o Brasil. E aí, meus amigos, eu quero ver se eles vão aguentar essa verdade. Oswaldo, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado, Berenice, obrigado ao Tolentino, a todos do Jornal da Cidade Online, que estão fazendo desse veículo de comunicação um dos principais do Brasil e certamente derrubando essa grande mídia, essa extrema mídia, essa mídia mentirosa, com verdades que libertam e arrebentando com a hipótese da espiral do silêncio, o que eles chamam de fake news hoje. Sabe o que é fake news? São as verdades que nós falamos que eles tentam esconder. E quando jornais como este mostram, eles não aguentam e o povo vem. Sabe por quê? Porque o conteúdo
se tornou maior do que o meio. Eu sou Berenice Leite, direto de Brasília, para a TV Jornal da Cidade Online.